O mundo o conhece como um deus do futebol, mas nos becos rachados da cidade onde cresceu, Cristiano Ronaldo não era uma lenda. Apenas um garoto assombrado pelas promessas que fez a um lugar que deixou para trás. O sol estava baixo, lançando uma tênue névoa dourada sobre as ruas rachadas de uma pequena cidade esquecida em Portugal, onde a poeira se agarrava ao ar como uma lembrança que se recusava a desaparecer. Um modesto sedã preto parou na beira de um beco estreito, com o motor zumbindo suavemente antes de silenciar. Lá dentro estava sentado um homem que o mundo conhecia como o Rei do Futebol, uma lenda cujo nome ecoava em estádios de Lisboa a Los Angeles, Cristiano Ronaldo. Mas ali, naquele canto desgastado de sua infância, ele era apenas Cristiano, o garoto magricela que um dia perseguiu sonhos com uma bola esfarrapada. Seu rosto estava sombreado por um moletom cinza, óculos escuros abaixados para proteger os olhos, não do reconhecimento, mas da enxurrada de emoções que ameaçava transbordar. Ele agarrou o volante, os nós dos dedos ficando brancos, enquanto seu olhar se voltava para a cena familiar, porém estranha, lá fora. As casas encostavam-se cansadamente umas nas outras, a tinta descascando como pele velha, e o ar carregava o leve cheiro de sal marinho misturado ao cheiro terroso da terra queimada pelo sol. Aquele era o seu lar, cru, bruto e carregado com o peso do seu passado. Ele não contara a ninguém que viria. Sem comitiva, sem câmeras, sem manchetes. Apenas ele, sozinho, movido por uma ânsia silenciosa de rever o lugar que o moldara. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você estiver pronto para uma história épica, clique em inscrever-se e continue por aqui. Há uma reviravolta de cair o queixo no final. Cristiano saiu, seus tênis triturando o chão irregular. Cada passo era como caminhar por um sonho, cada esquina sussurrando memórias de um garoto que ousou acreditar que poderia ser mais. A rua estava silenciosa, exceto pelo riso distante de crianças e pelo barulho de uma lata chutada na rua. Ele puxou o moletom com mais força, não para se esconder, mas para se recompor. As casas o encaravam, suas janelas como olhos que conheciam seus segredos. Madrugadas praticando chutes contra uma parede em ruínas, a voz cansada de sua mãe chamando-o para jantar em casa, a dor da fome quando não havia nada para comer. O tempo havia desgastado aquele lugar, mas não o havia apagado. Ele parou em um portão enferrujado, suas dobradiças rangendo sob anos de abandono. Era por ali que ele costumava passar para brincar, fugindo de tarefas para perseguir uma bola com amigos que agora eram fantasmas em sua memória. Seu peito apertou. Ele quase conseguia se ver. Pequeno, descalço, sorrindo apesar das probabilidades contra ele. Mais abaixo na rua, havia uma pequena loja, com a placa desbotada quase ilegível. Mercado do João. A lembrança o atingiu com força. Entrando furtivamente para comprar um refrigerante barato com moedas que havia surrupiado, o dono piscando enquanto colocava um doce extra na mão de Cristiano. Ele continuou andando, com passos lentos, deliberados, como se tivesse medo de perturbar o passado. Uma brisa soprava, trazendo o cheiro de terra úmida, e ele fechou os olhos, deixando-a puxá-lo de volta. Viu o rosto da mãe, marcado pela preocupação, mas feroz pelo amor, dizendo-lhe para continuar, para nunca deixar o mundo lhe dizer que ele não era o suficiente. Viu o pai, a sombra de um homem, perdido no tempo, mas vivo nas lições de coragem e sacrifício. A garganta de Cristiano ardia. Ele não era o mesmo homem que o mundo adorava, não ali. Ali, ele era apenas um filho, um sonhador, um garoto que havia conseguido, mas nunca tinha ido embora de verdade. Ele virou uma esquina e congelou. Uma mulher varria a calçada rachada, o cabelo grisalho preso para trás, as mãos se movendo no ritmo de alguém que já fizera aquilo 1000 vezes. Senhora Ana. O nome lhe veio à mente como uma batida de coração. Ela fora a vizinha que lhe servira tigelas de sopa quando a mãe trabalhava até tarde, que enfaixara seus joelhos ralados e lhe contara histórias de santos e heróis.
Seu rosto estava mais velho agora, marcado por rugas que contavam sua própria história de sobrevivência. Ela olhou para cima, a vassoura parando no meio da varredura, e seus olhares se encontraram. Por um momento, ela não o reconheceu, apenas um estranho de capuz. Então algo mudou. Talvez fosse a postura dele, ombros retos, mais suaves, ou a inclinação da cabeça, como o garoto que ela conhecera. Cristiano? Ela sussurrou, com a voz trêmula. Ele assentiu, incapaz de falar, e se aproximou. A vassoura caiu no chão com um baque quando ela correu até ele, envolvendo-o num abraço que cheirava a sabão e a casa. Meu menino, murmurou ela com a voz embargada. Você voltou. Ele a abraçou com força, os próprios olhos ardendo. O abraço era uma ponte entre os anos, conectando o homem que ele se tornara ao menino que fora. Senhora Ana se afastou, segurando o rosto dele com as mãos curtidas pelo tempo, os olhos buscando os dele. Você ainda é você, disse ela, meio rindo, meio chorando. Ainda é meu Cristiano. Ele sorriu, um sorriso raro e despreocupado, e por um momento o peso do mundo, estádios, troféus, expectativas, se dissipou. Eles ficaram ali, presos no chão, enquanto as memórias fluíam. Ela falou dos velhos tempos, de como ele corria pelas ruas, com a bola nos pés, desviando de cachorros e buracos. Ele ouviu, assentindo, o coração transbordando de gratidão e culpa. Ele havia enviado dinheiro ao longo dos anos, telefonado quando podia, mas não era a mesma coisa que estar ali, sentindo o chão sob os pés, vendo as rachaduras nas paredes que sustentavam sua infância. Enquanto conversavam, uma figura permanecia na beira da rua, observando da sombra de uma cerca caída. Miguel, um adolescente magro com uma camisa desbotada do Ronaldo, estava de braços cruzados, os olhos escuros semicerrados. Ele crescera ouvindo histórias de Cristiano, o garoto local que conquistara o mundo, mas para ele, Ronaldo era um mito distante, alguém que partira e nunca olhara para trás. Miguel chutou uma pedra com um maxilar tenso. Ele passara horas treinando no mesmo campo irregular em que Cristiano jogava, sonhando em escapar, mas o bairro parecia uma gaiola. Por que ele estava ali agora, depois de todos esses anos? Miguel não se aproximou, não gritou. Apenas observou, dividido entre o espanto e o ressentimento, enquanto Cristiano ria baixinho com Senhora Ana, alheio ao olhar do garoto. Cristiano se despediu de Ana, prometendo voltar em breve, e continuou a caminhada. As ruas ficaram mais estreitas, as casas mais desgastadas pelo tempo, até que chegou ao lugar que tanto temia e desejava ao mesmo tempo, o antigo campo de futebol. Não era um campo para os padrões modernos, apenas um pedaço de terra espremido entre dois prédios em ruínas, com gols marcados por canos enferrujados e pilhas de pedras. O chão era irregular, marcado por anos de brincadeira e abandono. Ele pisou nele, seus tênis afundando levemente na terra, e fechou os olhos. Podia ouvir os gritos dos amigos, o baque da bola, a emoção de um passe perfeito. Foi ali que tudo começou, onde um garoto com nada além de um sonho aprendeu a se mover como mágica, a lutar por cada centímetro. Ajoelhou-se, tocando a terra, sentindo a areia sob os dedos. Era sagrado, aquele lugar. Continha sua fome, seu fogo, suas promessas à mãe de que um dia ele a deixaria orgulhosa. Uma lembrança lhe veio à mente. Seu pai, parado na beira do campo, observando-o jogar. Seu pai, que nunca viveu para ver os estádios ou os troféus, mas que lhe dera sua primeira bola, uma bola barata que Cristiano tratou como ouro. A dor em seu peito se aprofundou. Ele fizera tudo por eles. Sua mãe, seu pai, esta cidade. Mas, parado ali, ele se perguntava se havia feito o suficiente. O campo estava caindo aos pedaços, os canos enferrujados, o chão mais mato do que terra. As crianças ainda brincavam ali, ele sabia, mas mereciam mais. Ele se levantou, sacudindo a terra das mãos, e olhou ao redor. Um grupo de meninos passou correndo, suas risadas ecoando, um deles chutando uma bola murcha. Eles não o notaram, mas ele se viu neles, a mesma centelha, o mesmo desafio contra um mundo que pouco lhes oferecia.
Ele continuou andando, com os passos mais pesados agora, como se o campo o tivesse ancorado a uma verdade que ele não podia ignorar. O bairro estava vivo à sua maneira. Mães chamando as crianças para almoçar, velhos jogando cartas na varanda, música saindo de uma janela quebrada. Mas também estava cansado. A pobreza não havia mudado, não de verdade. Ele havia enviado dinheiro, construído uma casa para a mãe, mas as ruas ainda pareciam as mesmas. Uma mulher empurrando uma carroça olhou para ele, com o olhar demorado, mas não parou. Talvez ela sentisse quem ele era, talvez não. Cristiano manteve a cabeça baixa, o coração acelerado com uma mistura de orgulho e vergonha. Orgulho pelo quão longe ele havia chegado, vergonha pelo quão pouco ele havia feito para elevar aquele lugar com ele. Ao passar por uma pequena igreja, com o campanário lascado, mas de pé, lembrou-se dos domingos que passara ali com a mãe, rezando por uma vida melhor. Ela sempre acreditara nele, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Ainda ouvia a voz dela, firme e inabalável. Você vai se dar bem, Cristiano. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Parou, prendendo a respiração. Ele a deixara orgulhosa, não é mesmo? As casas, os carros, os troféus. Ele lhe dera tudo o que prometera. Mas ali, cercado pelos ecos do passado, sentiu uma nova espécie de fome. Não por objetivos ou glória, mas por algo mais profundo. Algo que pudesse tocar aquele lugar do mesmo jeito que o tocara. Um grito interrompeu seus pensamentos. Do outro lado da rua, Miguel estava encostado em uma parede, com os olhos fixos em Cristiano. O olhar do garoto era penetrante, quase acusador, mas havia algo mais nele. Esperança, talvez, soterrada por camadas de dúvida. Cristiano acenou para ele, um pequeno gesto, mas Miguel não retribuiu. Em vez disso, virou-se e foi embora, com as mãos enfiadas nos bolsos. Cristiano o observou partir, sentindo o peso daquele desafio silencioso. Este lugar não o havia esquecido, mas também não o havia perdoado. Também. Ainda não. Ele se virou para a casa da senhora Ana, o céu agora tingido pelas cores do crepúsculo. O dia tinha sido tranquilo, mas havia despertado algo dentro dele. Uma necessidade de retornar não apenas em corpo, mas em espírito. Enquanto caminhava, as ruas pareciam sussurrar não apenas memórias, mas um chamado para fazer mais, para ser mais, pelo lugar que lhe dera tudo. A luz da manhã penetrava pelas cortinas esfarrapadas da pequena sala de estar de senhora Ana, pintando as paredes lascadas com suaves listras douradas. Cristiano Ronaldo estava sentado à sua mesa de madeira desgastada, com uma caneca lascada de café preto nas mãos, o vapor ondulando como uma lembrança. A casa cheirava a madeira velha e pão fresco, um aroma que o remetia às manhãs em que tomava o pequeno almoço a correr para chegar ao campo. Ana movimentava-se na pequena cozinha, cantarolando uma melodia da qual ele vagamente se lembrava da infância, com movimentos lentos, mas deliberados. Ela insistira para que ele passasse a noite ali, recusando-se a deixá-lo reservar um hotel. Esta é a sua casa, dissera ela, com a voz firme, e ele não discutira. Agora, enquanto bebia o café, amargo como ela sempre o fazia, sentia o peso do dia anterior apoderar-se dos seus ossos. Voltar a este canto esquecido de Portugal não era apenas uma visita, era um acerto de contas. As ruas lá fora, rachadas e empoeiradas, guardavam pedaços dele que ele havia enterrado sob troféus e manchetes. Ele havia caminhado por aquelas ruas ontem, sem ser visto a princípio, mas a notícia estava se espalhando. A vizinhança começava a se agitar, sussurros de sua presença ondulando pela comunidade unida como uma pedra jogada em água parada. Ana colocou um prato de torrada na frente dele. O pão um pouco velho, mas quente, coberto com manteiga que ela raspara de uma vasilha quase vazia. Coma, Cristiano, disse ela, com os olhos se enrugando com uma mistura de orgulho e preocupação. Você está magro demais para toda essa correria. Ele riu baixinho, mas genuíno, e deu uma mordida, o simples ato o acalmando. Conversaram baixinho, as palavras dela tecendo histórias dos velhos tempos.
Como ela lhe dava porções extras de ensopado às escondidas, como sua mãe trabalhava em turnos dobrados para comprar seu uniforme de futebol. Cada história era um fio, costurando-o de volta àquele lugar. Mas havia uma pergunta em seus olhos, silenciosa, mas pesada. Por que você está aqui agora, depois de tanto tempo? Ele ainda não tinha uma resposta, não completamente, mas a dor em seu peito estava crescendo, incitando-o a algo maior do que nostalgia. Lá fora, a vizinhança estava acordando. Crianças gritavam, correndo atrás de uma bola improvisada pelo beco. Um velho empurrava uma carroça de verduras, com a voz rouca enquanto anunciava os preços. Cristiano olhou pela janela e avistou Miguel, o adolescente de ontem, parado do outro lado da rua. A camisa desbotada do Ronaldo contrastava fortemente com sua expressão cautelosa, os braços cruzados como um escudo. Miguel não havia falado com ele, mas sua presença parecia um desafio, um lembrete de que nem todos viam o retorno de Cristiano como um retorno ao lar. Para Miguel, ele era um símbolo do que poderia ser, mas também um lembrete do que parecia fora de alcance. Cristiano pousou a caneca com o maxilar tenso. Queria conversar com o garoto, entender aquele olhar em seus olhos, mas não sabia como começar. Ainda não. Ele saiu, sentindo o ar fresco da manhã em sua pele. A varanda de Ana era uma pequena laje de concreto, repleta de plantas em vasos que, de alguma forma, prosperavam apesar do solo rachado. Ele vestiu o moletom mais por hábito do que por necessidade e começou a andar. As ruas estavam mais movimentadas agora, com rostos se virando enquanto ele passava. Uma mulher pendurando roupa parou, com as mãos congeladas em uma camisa molhada, os olhos se estreitando como se tentasse se lembrar dele. Um grupo de crianças parou a brincadeira, olhando fixamente, uma sussurrando para a outra. É ele? Cristiano manteve a cabeça baixa, oferecendo pequenos acenos de cabeça, os lábios se curvando em um meio sorriso que não alcançava seus olhos. Ele não estava pronto para os holofotes, não ali. Não era uma coletiva de imprensa nem um estádio. Era algo pessoal. Ele se viu de volta ao antigo campo de futebol, o pedaço de terra que fora seu primeiro estádio. Parecia ainda pior à luz do dia. Sulcos mais profundos, mato mais denso, as traves cedendo como soldados cansados. Mas estava vivo. Um grupo de crianças, de no máximo 10 anos, jogava, com gritos agudos e alegres. Um garoto magricelo e de cabelo desgrenhado driblava uma bola meio achatada, desviando de um amigo com um movimento que fez o coração de Cristiano disparar. Era como se estivesse se observando, anos atrás, quando o mundo era apenas este campo e o sonho de algo maior. Ele se encostou em uma cerca, observando, a princípio despercebido. As crianças eram boas, inexperientes, mas talentosas, e suas risadas cortavam a névoa da manhã. Então, um deles o avistou, paralisado no meio de um chute. Ei, é o Ronaldo! Gritou o garoto. E o jogo parou. Olhos se arregalaram, bocas se abriram. Cristiano levantou a mão, acenando levemente para eles. Continuem jogando, disse ele, em voz baixa, mas calorosa. Mostrem o que vocês têm. As crianças hesitaram, depois entraram em ação, exibindo-se com manobras desajeitadas e chutes descontrolados, com uma energia contagiante. Cristiano sorriu, um sorriso sincero dessa vez, sentindo a atração do jogo, sua simplicidade. Entrou em campo, juntando-se a eles sem pensar. Passe aqui, gritou, e um garoto chutou a bola em sua direção, com força e sem acertar o alvo. Cristiano a segurou sem esforço, um movimento tão natural quanto respirar, e a jogou de volta com um giro que fez as crianças suspirarem. Elas aplaudiram, aglomerando-se ao redor, implorando para que ele fizesse mais. Ele obedeceu, fazendo malabarismos com a bola, mostrando-lhes um passo rápido por cima, rindo enquanto tentavam imitá-lo. Por um momento, ele foi um deles novamente. Sem fama, sem pressão, apenas um cara jogando bola. Mas, ao vê-los perseguir a bola com tênis rasgados e sem um gol de verdade, a alegria desapareceu. Este campo, este jogo, era tudo o que eles tinham. Não era o suficiente.
Pelo canto do olho, viu Miguel observando de longe, com uma expressão indecifrável. Cristiano acenou para ele, mas o garoto se virou, chutando a terra. Algo na atitude desafiadora de Miguel o marcou, como uma farpa. Agradeceu às crianças, prometendo voltar, e caminhou em direção aos limites do bairro, onde as casas ficavam mais esparsas e o ar mais pesado com o cheiro de sal do mar próximo. Foi então que ouviu uma voz familiar chamar: Cristiano, é você? Virou-se e viu o Sr. Paulo, um homem magro, de cabelos grisalhos e manco, apoiado em uma bengala. Paulo tinha sido o técnico do clube juvenil local, o mesmo que dera a Cristiano sua primeira bola de futebol de verdade, não aquelas de plástico que ele chutava antes. O rosto do velho se iluminou, mas seus olhos continham uma tristeza silenciosa. Nunca pensei que te veria aqui de novo, disse Paulo, mancando para mais perto. Cristiano o abraçou, tomando cuidado para não desequilibrá-lo, e os dois ficaram ali, os anos se esvaindo. Você me deu uma chance quando ninguém mais deu, disse Cristiano, em voz baixa. Paulo dispensou a ideia com um gesto, mas seu sorriso era orgulhoso. Caminharam juntos, Paulo apontando as mudanças no bairro. A loja da esquina que fechou, os novos grafites nos muros, as famílias que se mudaram. Falou sobre os garotos que ainda treinava, como eles tinham coração, mas não tinham recursos, nenhuma chance real. Eles são como você era, disse Paulo, mas o mundo está mais difícil agora. Cristiano ouviu, com o coração apertado. Sempre achara que seu sucesso inspirava os outros, mas, ao ouvir Paulo, perguntou-se se também havia deixado uma sombra, uma prova do que era possível, mas apenas para uma em 1 milhão. Pararam em um pequeno banco de madeira lascada, mas resistente, e se sentaram. Paulo tirou uma foto desbotada da carteira. Cristiano, de 12 anos, sorrindo com uma bola debaixo do braço, o braço de Paulo em volta do seu ombro. Você era uma coisinha magrinha, disse Paulo, rindo baixinho. Mas você tinha fogo. Cristiano olhou para a foto, com a garganta apertada. Aquele fogo o levou longe, mas nasceu aqui, neste lugar de dificuldades. Enquanto conversavam, uma mulher se aproximou com passos hesitantes, mas decididos. Ela estava na casa dos 30, com o cabelo escuro preso para trás e uma criança pequena agarrada à sua mão. Cristiano? Perguntou ela, com a voz suave, mas firme. Ele assentiu, levantando-se para recebê-la. Sou Sofia, disse ela com os olhos brilhando com uma mistura de admiração e gratidão. Meu filho, Lucas, tem 5 anos. Ele quer ser como você. Ela gesticulou para o menino, que espiou por trás dela, segurando uma bola de plástico. Cristiano ajoelhou-se, sorrindo para Lucas, que a encarou com olhos arregalados e fascinados. Você joga? Perguntou Cristiano, e Lucas assentiu timidamente. Sofia explicou como sua família assistia a todos os jogos dele, como a história dele lhes deu esperança quando o marido foi embora, deixando-a sozinha para criar Lucas. Você nos mostrou que sonhos podem se tornar realidade, disse ela com a voz embargada. O peito de Cristiano apertou. Suas palavras foram um presente, mas também um peso. Ele bagunçou o cabelo de Lucas, prometendo chutar uma bola com ele mais tarde, e os observou se afastando, os ombros de Sofia um pouco mais retos. O encontro permaneceu com ele enquanto voltava para a casa de Ana. A vizinhança fervilhava agora, mais olhos o seguiam, os sussurros ficavam mais altos. Ele entrou sorrateiramente, precisando do silêncio. Ana estava no fogão, mexendo uma panela de sopa, o cheiro preenchendo o pequeno espaço. Ela não perguntou sobre o dia dele, apenas colocou uma tigela à sua frente, seu silêncio reconfortante. Enquanto comia, pensou no olhar cauteloso de Miguel, nas histórias de Paulo, na esperança de Sofia. Este lugar lhe dera tudo, garra, coração, sonhos, mas ansiava por mais. O campo era um símbolo, mas não era o suficiente. Crianças como Lucas mereciam mais do que um pedaço de terra e um sonho. Ele empurrou a tigela para longe, com a mente a mil. Ana sentou-se à sua frente, com os olhos cheios de conhecimento. Você está pensando muito, não é? Disse ela. Ele assentiu, a voz quase um sussurro. Preciso fazer alguma coisa, Ana. Algo real. Ela estendeu a mão para ele, apertando-a com firmeza.
Você vai, disse ela. Você sempre faz. Naquela noite, Cristiano caminhou até a periferia do bairro, onde ficava a velha igreja, com o campanário projetando uma longa sombra. Sentou-se em um banco do lado de fora, observando o sol se pôr, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Miguel apareceu novamente, desta vez mais perto, com as mãos nos bolsos. Cristiano arriscou. Ei! Chamou, mantendo o tom de voz leve. Miguel parou, hesitante, depois se aproximou e sentou-se na outra ponta do banco. Por que você voltou? Perguntou Miguel, com a voz áspera, mas curiosa. Cristiano recostou-se, escolhendo as palavras com cuidado. Porque este lugar me fez, disse ele. E eu devo isso. Miguel zombou, mas seus olhos se suavizaram. Você foi embora, fez sucesso, por que se importar agora? Cristiano olhou para ele, vendo o garoto que ele havia sido. Bravo, faminto, com medo de ter esperança. Eu nunca parei de me importar, disse ele. Eu só me perdi por um tempo. Miguel não respondeu, mas também não foi embora. Eles ficaram em silêncio, o peso do momento se instalando entre eles. Ao cair da noite, Cristiano voltou para a casa de Ana, com as estrelas brilhando sobre a cidade tranquila. Deitou-se no sofá encaroçado, sem conseguir dormir, com a mente fervilhando de ideias. O campo, as crianças, as histórias, eram todas peças de um quebra-cabeça que ele começava a enxergar. Não estava ali apenas para lembrar, estava ali para reconstruir. Algo estava tomando forma, algo maior do que ele. Fechou os olhos, ouvindo o eco de uma bola na terra, o riso das crianças, a fé de pessoas como Ana, Paulo e Sofia. E em algum lugar naquele som, ouviu a própria voz, jovem e destemida, prometendo consertar as coisas. O amanhecer irrompeu sobre a pequena cidade portuguesa com uma intensidade silenciosa, o céu salpicado de rosa e dourado, como se soubesse que algo monumental estava acontecendo. Cristiano Ronaldo estava parado na beira do antigo campo de futebol, sua respiração visível no ar fresco da manhã, os olhos fixos na terra rachada que um dia fora seu universo. O campo parecia diferente agora, não apenas por causa do mato ou das traves enferrujadas, mas porque ele o via com novos olhos, aqueles que carregavam uma visão além da nostalgia. Na noite anterior, na sala de estar apertada de Senhora Ana, suas palavras acenderam uma chama nele. Retribua, Cristiano, é isso que faz um homem. Essas palavras ecoavam agora, misturando-se às risadas das crianças do jogo de ontem, a esperança contida nos olhos de Miguel, a gratidão silenciosa na voz de Sofia. Ele havia construído uma carreira com gols e glória, mas ali, neste canto desgastado de seu passado, ele sentia um novo tipo de ambição. Não vencer, mas criar algo duradouro. Ele puxou o moletom com mais força contra o frio, seus tênis afundando na terra macia, e fez uma promessa silenciosa àquele lugar. Ele lhe daria a chance que ele lhe dera. De volta à casa de Ana, o cheiro de café fresco o recebeu, trazendo-o de volta ao que era familiar. Ela já estava de pé, mexendo uma panela de mingau, o rosto suave, mas expectante. Você não dormiu muito, disse ela, não uma pergunta, mas um fato. Cristiano assentiu, sentando-se à mesa, com as mãos em volta de uma caneca quente. Tive uma ideia, disse ele, em voz baixa, mas firme. Uma grande ideia. Ana ergueu uma sobrancelha, colocando uma tigela à sua frente. Me conta. Ele se inclinou para a frente, suas palavras transbordando como um plano que vinha construindo em seu coração. Quero construir algo aqui. Um centro para as crianças. Um campo de verdade, salas de aula, uma cozinha. Um lugar onde elas possam aprender, brincar, sonhar. Um lugar onde não precisem lutar como eu fiz. Os olhos de Ana se suavizaram, mas ela não interrompeu. Quero que seja delas, continuou ele. Não apenas o meu nome em um prédio, mas um lugar que pareça um lar. Ela estendeu o braço sobre a mesa e apertou a mão dele. É o seu coração falando, Cristiano. Escute. Ele passou a manhã caminhando pelo bairro, com a mente a mil por possibilidades. O campo era o coração da cidade, mas ele viu mais. Uma biblioteca com livros que despertavam a imaginação.
Uma cozinha onde as famílias podiam aprender a cozinhar e ganhar dinheiro. Salas de aula para habilidades além do futebol. Parou em um terreno baldio perto do campo, um emaranhado de mato e concreto quebrado onde antes ficava uma casa antiga. Era perfeito. Não muito grande, não muito longe do coração da comunidade. Pegou o celular e ligou para o gerente, com a voz firme. Preciso que você me ajude a construir algo, disse ele. Não uma marca, não um acordo, um legado. Seu gerente, acostumado a contratos e patrocínios, hesitou. Você está falando de um centro comunitário? Aqui? A resposta de Cristiano foi simples. Esperança. Estou construindo esperança. A notícia se espalhou rápido. Por volta do meio-dia, o bairro fervilhava de sussurros. Ronaldo está fazendo algo grande, murmurou um lojista varrendo a entrada. Crianças corriam pelas ruas, gritando sobre um novo campo, mas nem todos estavam convencidos. No café local, Cristiano ouviu resmungos. Homens mais velhos duvidando que isso acontecesse, dizendo que ele iria embora como antes. O ceticismo doía, mas ele entendia. Ele tinha ficado ausente por muito tempo, uma estrela distante em um lugar que parecia esquecido. Precisava provar que estava ali para ficar, não apenas em corpo, mas em espírito. Procurou o Sr. Paulo, encontrando-o no clube juvenil, vasculhando uma caixa de bolas de futebol velhas. Tem certeza disso? Perguntou Paulo, com o olhar penetrante, mas gentil. Cristiano assentiu. Nunca tive tanta certeza. Paulo deu-lhe um tapinha no ombro. Então vamos tornar isso realidade, mas você vai precisar das pessoas com você. Cristiano sabia que Paulo estava certo. Este não podia ser um projeto só dele, tinha que pertencer ao bairro. Começou com Sofia, que bateu à sua porta naquela tarde. Ela abriu, e Lucas espreitava por trás dela, agarrando firme a bola de plástico. Preciso da sua ajuda, disse Cristiano, explicando sua visão. Os olhos de Sofia se arregalaram, mas ela assentiu, com a voz firme. As crianças aqui precisam disso, mas precisam sentir que é delas. Ela concordou em reunir as mães, para reunir ideias sobre o que o centro deveria ser. Lucas puxou a mão dela, sussurrando. Posso brincar lá, mamãe? Cristiano ajoelhou-se sorrindo. Você terá o melhor campo da cidade, garoto. O sorriso de Lucas foi uma faísca, alimentando a determinação de Cristiano. Em seguida, ele localizou Miguel, encontrando-o na beira do campo, chutando pedras para dentro de uma vala. O adolescente olhou para cima, com uma expressão cautelosa. O que você quer? Perguntou em tom ríspido. Cristiano não se mexeu. Estou construindo algo aqui. Um lugar para crianças como você. Preciso que você faça parte disso. Miguel zombou, mas seus olhos revelavam curiosidade. Por que eu? Você não me conhece. Cristiano se aproximou, com a voz baixa mas firme. Eu era você, com raiva, sonhando, preso. Você tem fogo, Miguel. Me ajude a tornar isso realidade. Miguel não respondeu, mas também não se afastou. Era o suficiente por enquanto. Os dias que se seguiram foram um borrão de ação. Cristiano contratou arquitetos e engenheiros, mas insistiu na participação da comunidade. Realizou reuniões no salão da igreja, com os bancos inicialmente cheios de rostos céticos. Sofia se manifestou, com a voz clara, compartilhando seu sonho de uma cozinha onde as mães pudessem aprender a assar e vender, dando-lhes uma maneira de prover. Paulo sugeriu um programa de mentoria, juntando crianças a comerciantes locais. Até Miguel apareceu, silencioso, mas atento. Sua presença, uma pequena vitória. Cristiano tomava notas, sua caneta se movendo rapidamente. Cada ideia um tijolo na fundação de sua visão. Mas surgiram desafios. A prefeitura local demorou a obter as licenças, alegando preocupações com o orçamento. Alguns moradores sussurraram dúvidas, chamando isso de golpe publicitário. Cristiano sentiu a pressão, mas não vacilou. Encontrou-se com autoridades, sua fama abrindo portas, mas sua sinceridade as mantendo abertas. Prometeu financiar a maior parte sozinho, mas queria o coração da comunidade nisso. Certa noite, enquanto caminhava pelo terreno com Paulo, o velho treinador contou uma história.
Quando você era criança, disse ele, você treinava até escurecer, mesmo quando chovia. Eu dizia para você ir para casa, mas você dizia, ainda não. É disso que este lugar precisa, do seu ainda não. Cristiano assentiu, as palavras se aprofundando. Ele não estava apenas construindo um centro, ele estava construindo uma promessa. Começou a passar noites na casa de Ana, dormindo no sofá dela, acordando com o cheiro do café dela. Andava pelas ruas conversando com quem quisesse ouvir. Crianças, pais, lojistas. Aprendeu seus nomes, suas histórias, seus medos. Uma mulher chamada Maria lhe contou sobre sua filha, que adorava ler, mas não tinha livros. Um homem chamado João contou como seu filho se meteu em encrenca, sem ter para onde ir depois da escola. Cada história era uma peça do quebra-cabeça, moldando o propósito do centro. Miguel começou a mudar de ideia, aparecendo no estacionamento certa manhã com um esboço de um mural para a parede do centro, uma bola de futebol explodindo em estrelas. Achei que ficaria legal, murmurou, empurrando o papel para Cristiano. Era mais do que um desenho. Era confiança, frágil, mas real. Cristiano deu um tapinha em suas costas, prometendo que o mural seria a primeira coisa que as pessoas veriam. Sofia também se tornou uma força, organizando mães para planejar a cozinha, com sua energia contagiante. Lucas acompanhou, sua bola de plástico sempre na mão, sua conversa sobre futebol preenchendo o ar. Cristiano os observava, com o coração transbordando. Era disso que ele estava sentindo falta. Não apenas do jogo, mas das pessoas, da conexão, da luta por algo maior. A inauguração aconteceu numa manhã chuvosa, daquelas que transformavam a terra em lama. Cristiano não se importou. Ficou parado no terreno, com as botas afundando, uma marreta nas mãos. A multidão era pequena, mas poderosa. Ana, Paulo, Sofia, Miguel, Lucas e um punhado de outros, com os rostos radiantes apesar da garoa. Cristiano brandiu a marreta, quebrando um pedaço de concreto velho, o som ecoando como um tiro de largada. Aplausos irromperam, crianças chapinhando na lama, adultos batendo palmas sob guarda-chuvas. Ana ficou na beirada com os olhos marejados, sussurrando: Meu garoto. O trabalho começou rápido. Escavadeiras removendo escombros, operários assentando as fundações. Cristiano estava lá todos os dias, não como figura de proa, mas como parceiro, carregando tijolos, conversando com a equipe, aprendendo seus nomes. Ele insistia que o campo mantivesse seu charme natural. Terra, não grama, com gols que pareciam aqueles em que ele havia jogado. O centro, chamado de Ronaldo Dream Center, estava tomando forma, não apenas no concreto, mas na crescente crença da comunidade. O dia da inauguração chegou, o ar eletrizante de expectativa, o bairro se transformou, ruas limpas, crianças com suas melhores roupas, faixas artesanais penduradas nos postes de luz com os dizeres "Obrigado, Cristiano" e "Os sonhos começam aqui". O centro se erguia orgulhoso, modesto, mas vivo. Um campo com gols novos, um pequeno prédio com salas de aula, uma cozinha com cheiro de pão assado, uma biblioteca com prateleiras de livros doados pelos contatos de Cristiano. Um mural com as estrelas de Miguel brilhava na parede, ousado e vibrante. Cristiano chegou com uma camisa branca simples e jeans, sem alarde, apenas um homem voltando para casa. A multidão, centenas agora, se reuniu sob uma tenda, seus rostos uma mistura de orgulho e descrença. Sofia estava com Lucas, que segurava uma bola de futebol nova, um presente de Cristiano. Miguel estava lá, sua postura menos reservada, um sorriso tímido surgindo. Ana e Paulo sentaram-se na frente, com os olhos brilhando. Cristiano pegou o microfone, a multidão silenciou. Ele olhou para fora, com a voz firme, mas carregada de emoção. Este lugar me fez, disse ele. Cada chute, cada sonho, cada luta, tudo começou aqui, com vocês. Saí com uma bola e uma promessa para minha mãe, meu pai, de deixá-los orgulhosos, mas ainda não terminei. Este centro é para vocês, para seus filhos, para os sonhos deles.
Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando Lucas, depois Miguel. Meu pai não viveu para ver isso, mas eu o sinto aqui. Isto é para ele também. A multidão explodiu, aplausos se misturando com lágrimas. Ele cortou a fita, a multidão avançando, as crianças correndo para o campo, suas risadas uma melodia de esperança. Cristiano deu um passo para trás, deixando a comunidade assumir o controle. Caminhou até a velha árvore perto do campo, onde uma pequena placa agora dizia: Aqui os sonhos nasceram. Ana se juntou a ele, com a mão em seu ombro. Você conseguiu, disse ela suavemente. Ele balançou a cabeça. Nós conseguimos. Eles ficaram ali, observando crianças brincando, mães planejando, adolescentes sonhando. O Ronaldo Dream Center não era apenas um prédio, era uma promessa cumprida, um legado iniciado. Ao partir naquela noite, com a cidade pequena em seu espelho retrovisor, Cristiano se sentiu mais leve, inteiro. Ele havia voltado para se encontrar e, ao fazer isso, havia dado a outros a chance de se encontrarem também. A jornada de retorno de Cristiano Ronaldo ao bairro de sua infância, como retratada na história, é mais do que a história de um astro do futebol revisitando suas raízes. É uma narrativa poderosa sobre identidade, gratidão e o poder transformador de retribuir. A profundidade emocional do retorno de Ronaldo, sua reconexão com as pessoas e os lugares que o moldaram e seu compromisso em construir um legado por meio do Ronaldo Dream Center oferecem lições profundas que ressoam muito além do campo de futebol. Ao refletir sobre essa história, me emociono com seus temas de humildade, resiliência e responsabilidade, e vejo lições claras que podem nos inspirar e guiar em nossas próprias vidas. Um dos aspectos mais marcantes da história de Ronaldo é sua humildade em retornar a um lugar que muitos deixariam para trás. Apesar de sua fama global, riqueza e elogios, Ronaldo caminha pelas ruas empoeiradas de sua cidade natal de Moletom, não como uma celebridade, mas como um filho da comunidade. Suas interações tranquilas com Senhora Ana, Senhor Paulo, Sofia e Miguel revelam um homem que não se esqueceu de onde veio. Essa humildade nos ensina que, não importa o quão longe cheguemos na vida, nossas raízes continuam sendo uma parte vital de quem somos. Em uma cultura que frequentemente celebra o sucesso individual e o impulso para a frente, a história de Ronaldo nos lembra de manter os pés no chão. Podemos aplicar isso homenageando as pessoas e os lugares que nos moldaram, ligando para um mentor para agradecer, visitando a casa de uma criança ou simplesmente reconhecendo os sacrifícios que outros fizeram por nós. A humildade nos mantém presos à nossa humanidade, garantindo que não nos percamos na busca pelo sucesso. Outra lição fundamental é o poder da resiliência, tanto no passado quanto no presente de Ronaldo. A história pinta um retrato vívido de sua infância, chutando uma bola velha em um campo irregular, enfrentando a pobreza e sonhando alto apesar das adversidades. Essa mesma resiliência o impulsiona agora, enquanto ele enfrenta os desafios da construção do Dream Center, da burocracia ao ceticismo da comunidade. A determinação de Ronaldo em superar obstáculos, alimentada por um profundo senso de propósito, é um lembrete de que resiliência não se trata apenas de sobreviver às dificuldades. Trata-se de usar essas experiências para impulsionar mudanças significativas. Em nossas vidas, enfrentamos nossos próprios campos de terra rachada, contratempos no trabalho, lutas pessoais ou sonhos que parecem inalcançáveis. A história de Ronaldo nos encoraja a canalizar essa coragem para a ação, seja iniciando um novo projeto, consertando um relacionamento ou perseguindo um objetivo que outros duvidam. Resiliência não se trata de nunca cair, trata-se de se levantar com um propósito. A história também ressalta a importância da comunidade e do esforço coletivo. Ronaldo não constrói o Dream Center sozinho. Ele conta com as habilidades organizacionais de Sofia, a criatividade de Miguel, a sabedoria de Paulo e a contribuição da comunidade. Essa colaboração transforma uma visão pessoal em um legado compartilhado, mostrando que a verdadeira mudança acontece quando trabalhamos juntos. Em nossa sociedade acelerada e individualista, é fácil focar apenas em objetivos pessoais. Mas a história de Ronaldo nos desafia a investir em nossas comunidades.
Podemos aplicar isso sendo voluntários em uma escola local, apoiando um vizinho necessitado ou nos unindo a uma causa que eleva os outros. Construir algo duradouro, como o Centro de Ronaldo, exige que ouçamos, aprendamos e nos apoiemos nas pessoas ao nosso redor, criando laços que fortalecem todos os envolvidos. Talvez a lição mais comovente seja a responsabilidade de retribuir. O retorno de Ronaldo não é apenas uma questão de nostalgia. É sobre reconhecer a dívida que ele tem com as pessoas que acreditaram nele. Ana, que o alimentou. Paulo, que o treinou. Seus pais, que se sacrificaram por ele. Sua decisão de construir o Dream Center é um poderoso ato de gratidão, não apenas por seu próprio sucesso, mas também pela comunidade que o tornou possível. Isso ressoa profundamente em uma cultura onde o sucesso é frequentemente medido pelo ganho pessoal. A história de Ronaldo nos pede para redefinir o sucesso como o impacto que causamos nos outros. Podemos viver essa lição orientando alguém mais jovem, doando para uma causa ou usando nossas habilidades para resolver um problema em nossa comunidade. Retribuir não requer fama ou riqueza, apenas a disposição de compartilhar o que conquistamos, seja tempo, conhecimento ou amor. Por fim, a história de Ronaldo nos ensina sobre legado. O Dream Center não é apenas um prédio, é um símbolo de esperança, um lugar onde crianças como Lucas e Miguel podem sonhar sem as barreiras que Ronaldo enfrentou. Ao dedicá-lo ao seu falecido pai, Ronaldo mostra que um legado é honrar o passado enquanto se constrói para o futuro. Isso nos desafia a pensar além de nossas vidas. O que deixaremos para trás? Uma palavra gentil que inspira alguém? Um projeto que sobrevive a nós? Uma família fortalecida pelo nosso amor? A história de Ronaldo nos impulsiona a agir com intenção, criando algo duradouro, seja grande como um centro comunitário ou pequeno como um momento de gentileza. Aplicando essas lições à minha própria vida, sinto-me inspirado a dar passos pequenos, mas significativos. Pretendo entrar em contato com um professor que acreditou em mim, ser voluntário em um programa local para jovens e iniciar um projeto que una as pessoas, mesmo que seja apenas um clube do livro no bairro. A história de Ronaldo mostra que a mudança começa com a visão de uma pessoa, mas cresce através do coração coletivo. É um chamado para sermos humildes, resilientes e generosos, para construir pontes de volta às nossas raízes e avançarmos para um mundo melhor. Se esta história da trajetória de Cristiano Ronaldo te comoveu tanto quanto a mim, clique aqui como botão para mostrar seu apoio, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar a inspiração e não se esqueça de inscrever-se e toque o sino para não perder mais nenhuma história como esta. Deixe um comentário abaixo. Diga-nos o que você faria se pudesse retribuir a sua comunidade ou compartilhe uma lição que aprendeu com o retorno de Ronaldo. Vamos continuar a conversa e construir uma comunidade de sonhadores e realizadores aqui mesmo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.